Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre Danilo Moura, aviador sobrevivente da FAB. O herói de guerra Danilo Moura sobreviveu fugindo a pé e de bicicleta percorrendo 450 quilômetros em 30 dias durante a Segunda Guerra Mundial. Em 4 de fevereiro de 1945, depois de realizar sua 11ª missão, ele foi abatido por uma artilharia antiaérea nazifascista próximo à cidade italiana de Treviso. Fazendo exatamente tudo ao contrário do que tinha sido orientado a fazer em caso de ser abatido, foi assim que o tenente Danilo Moura conseguiu sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial e fugir das linhas inimigas andando ou arrastando uma bicicleta velha por 450 quilômetros em 30 dias na Itália. Acompanhe agora essa fantástica história. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. Seja apoiador também do nosso projeto aqui no canal. Com qualquer valor você pode contribuir com o crescimento do canal para pesquisas e criações de novos conteúdos de qualidade a você. Basta ler com sua câmera do celular o QR Code aqui na tela e contribuir. É rápido e seguro. Excelente piloto. O tenente Moura havia sido recrutado para servir junto ao pelotão brasileiro no norte da Itália. Ele integrava a mesma equipe que o capitão Joel Miranda. Os dois, pela sua experiência, foram designados para uma missão de ataque em uma rota logística de suprimentos e armas dos pelotões inimigos. Bombardeariam uma ferrovia, destruiriam acessos e voltariam para a base. Foram, contudo, surpreendidos pelos disparos antiaéreos alemães vindos de uma estrutura acoplada a um trem, e o avião foi abatido. O capitão Joel Miranda saltou antes de Danilo, que teve tempo de perceber que o colega ao tentar a ação ficou preso pelo cabo do fone, e de cabeça para baixo lutando para se soltar onde conseguiu. Danilo, vendo aquilo, teria que saltar também, pois sua aeronave estava tomada pela fumaça e perdendo altitude. Ao pular, uma rajada de vento o levou para longe da posição de Joel. Assim, não poderia ajudar e nem se reagrupar com Joel. Ao cair devido à baixa altitude, bateu violentamente ao chão. Machucou o quadril e as pernas chocando-se nas pedras cobertas por uma fina camada de neve e rasgou a boca com o impacto em alguma superfície. Teve o tempo apenas de sacar a arma e esperar. Observou e viu que não vinha ninguém. Algum tempo depois apareceu um italiano jovem, dizendo muita coisa de forma muito rápida e preocupada, o que Danilo nada entendia. O rapaz mandou então que Danilo se escondesse debaixo de um monte de palha e feno e assim ele fez. Logo em seguida um destacamento alemão patrulharam o local à procura dos pilotos. Cansado e machucado, Danilo ficou imóvel escondido e passou aquela noite debaixo da palha, pensando na família que deixou na cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Tentou calcular a distância que estava da sua base ao seu companheiro Joel. Estimou que sua base ficaria em torno de 350 a 500 quilômetros de sua posição e sabia principalmente que não viriam resgatá-lo. Estava sozinho, machucado em território tomado pelos alemães e no momento nada podia fazer. Ajeitou o corpo no interior da montanha de feno e palha e dormiu, cansado e ferido. Na manhã seguinte o garoto italiano voltou. Trazia comida e uma bebida quente. Danilo quase não podia falar. Estava com a boca e a língua cortadas. Mas percebeu que o rapaz não oferecia riscos. Era provavelmente simpatizante das forças de resistência da Itália que lutavam contra os fascistas e nazistas. Trocou de roupas com o garoto, colocou um boné na cabeça, escondeu suas identificações e pegou a estrada para o sul. Em vez de seguir pelas possíveis rotas de fuga, no interior de florestas, trilhas, e se escondendo de casa em casa, ao qual foi treinado, fez tudo ao contrário, pensando que poderia ser pego pelos alemães nessa estratégia. Fez questão de ir a pé pela estrada principal como se fosse um civil italiano ao qual não chamaria a atenção. Decidiu também não ir para a Suíça, atravessando os montes ao norte, e pedindo ajuda para seguir ao sul em direção à base brasileira. Já amigo do garoto, entregou-lhe alguns pertences, deu-lhe o paraquedas e prometeu: assim que acabar a guerra eu passo aqui para ver você e sua família. Muito obrigado. Danilo passaria por dentro da cidade de Padova, onde encontrou muitos soldados italianos e alemães. Buscando não chamar a atenção, escondendo-se, fez novamente o contrário, cumprimentavam um a um com um balançar de cabeça. Ninguém desconfiou daquele homem maltrapilho, machucado e começando a emagrecer pela longa caminhada.
O tenente Danilo tinha praticamente se transformado em um esqueleto andarilho. Seu rosto machucado servia de desculpas para não responder às perguntas nas ruas quando era parado, e o liberavam seguindo sua viagem a pé, abrigando-se em estábulos, dormindo no frio do inverno italiano onde conseguia se instalar, pedia comida, algo quente para beber e cigarros nas casas dos colonos por onde passava. Desta forma percorreu os primeiros 120 quilômetros da sua jornada, chegando até Polezela, às margens do rio Pó. Tinha que se preocupar agora em como atravessar as águas geladas e profundas do rio, já que cruzar a ponte ele não conseguiria pela ausência de documentos. Parado no alto de um barranco, sem se importar com nada, começou a observar um ponto seguro, para poder cruzar o rio, e obviamente chamou a atenção de um guarda alemão, que correu ao seu encontro, e o enquadrou, deu-lhe alguns bofetões e perguntou qualquer coisa. Como não entendeu nada e também não queria responder, Danilo mostrou-lhe a boca rasgada, a língua cortada e alguns dentes quebrados que insistiam em sangrar. O alemão confuso comparou com algum vagabundo ou andarilho, e deixou Daniel em paz. Se o alemão tivesse olhado os pés do tenente brasileiro e prestado atenção nos coturnos americanos que ele usava, ou visto em seu pulso o relógio da Força Aérea Brasileira, poderia ter acontecido algo mais grave. Como ali não poderia ficar, e percebendo agora o perigo, Danilo desceu o rio em busca de um ponto para atravessá-lo. Já tarde da noite encontrou um morador local cortando lenha. E o rapaz foi ao encontro do brasileiro, que inventou uma história qualquer de estar ferido e que estaria procurando a casa dos seus familiares. O italiano o convidou para jantar e, já em segurança na casa, tirou sarro do brasileiro com sua história dizendo: "Ótima história, mas olhe seus pés, você é um aviador." O lenhador tinha conseguido perceber mais que todos os soldados alemães que cruzaram com Danilo Moura pelo caminho. Danilo, assustado e com medo de ser entregue, ameaçou uma fuga, mas o rapaz o acalmou, explicou que era um simpático à resistência popular italiana, era um partisa, e ajudaria Danilo daquela situação. O lenhador e sua família abrigaram Danilo Moura por dias, enquanto a resistência italiana providenciava um passe para que ele pudesse ultrapassar o rio de balsa, como se fosse um trabalhador residente no outro lado do rio. Deram-lhe roupas, criaram uma história, e deram uma bicicleta velha e o mandaram pela ponte. Para passarem, o camponês acompanhou Danilo durante a travessia, deu aos alemães alguns litros de grappa, uma bebida italiana semelhante à cachaça brasileira, e assim foram. Cruzaram o rio e ainda andaram um pouco mais juntos, quando despediram-se com uma nova promessa do tenente aviador: "Passada a guerra eu volto ver vocês." De bicicleta Danilo continuou a sua saga, passando por ao menos 2 quartéis generais das forças alemãs, cruzou com tanques e soldados na estrada e prosseguiu em sua jornada, sempre cumprimentando a todos com sorrisos e acenos. Não foi parado uma única vez. Foi assim até Bolonha. Em um trecho, vendo uma carroça passar, acelerou sua bicicleta, e agarrou a lateral do veículo para compensar sua velocidade. Um soldado alemão também de bicicleta, vendo aquilo, viu isso e começou a acelerar também. Daniel pensou que ali tinha acabado sua sorte. Ao se aproximar, o alemão estendeu as mãos e segurou-se também na madeira da carrocinha e ficaram ali, o brasileiro e o soldado alemão, cada qual de um lado da carroça por quilômetros, rindo um para o outro. Na brincadeira de olhar e sorrir para o alemão, percebeu que seu relógio estava à mostra. Foi quando congelou novamente. Se o alemão notasse, ele seria fuzilado ali mesmo. No primeiro cruzamento que passaram, Danilo soltou a carroça, e ainda agradeceu em italiano soltando um sonoro grazie. Os próximos dias seriam de desespero. Encurralada, a Alemanha bombardeava posições rebeldes a esmo, e dormindo nos campos, Daniel era acordado repentinamente apavorado com os barulhos da artilharia. Por muitas vezes o brasileiro teve medo de ser ferido. Segundo seu relato, foi ali nessa situação de perigo, quando pensou em desistir e se entregaria na manhã seguinte, pois já não aguentava tanto sofrimento. Por sorte, na manhã em que iria entregar-se, encontrou uma casa em que uma velha senhora varria a frente e o olhava sem parar. Discretamente ela apontou para sua porta e o mandou entrar. Estava a salvo, novamente entre os partisas, a resistência civil italiana ao fascismo e nazismo. Para justificar a sua presença na casa, os moradores inventaram uma história para os vizinhos de que estariam recebendo um parente que ficou mudo na guerra e que teve a casa bombardeada em outra região. Chegaram a fazer uma festa para ele. Após muitos dias,
O tempo necessário para convencer os partisas de que sua história era real e de que não era um espião nazista, tão absurda foi a forma como sobreviveu a tudo. Foi levado à Cordilheira dos Apeninos junto a soldados de outras nacionalidades resgatados pelos rebeldes, entre eles, americanos, ingleses e ele, o único brasileiro, só sairiam em caminhada quando uma fina camada de neve começasse a cobrir o local. Assim estariam mais seguros. Danilo foi entregue a um posto de controle inglês e devolvido após alguns dias à base brasileira. Dado como morto, em sua recepção foi feita uma festa pelos soldados e oficiais brasileiros. Seus feitos foram transformados em uma ópera pelos colegas, a Ópera do Danilo. Logo ele também reencontraria o capitão Joel Miranda, que escapou também de forma espetacular, ao qual futuramente também terá um vídeo aqui no Curiosidades das Guerras contando sua história. Terminada a guerra, Danilo voltou à Itália para ver o jovem que o ajudou quando ele caiu. Seu paraquedas, dado ao rapaz, teve a seda transformada em vestido de noiva para a irmã do garoto. O lenhador que o ajudou e lhe deu uma bicicleta nunca mais foi encontrado. Sua espetacular fuga virou uma lenda entre os militares brasileiros e uma história de superação para soldados de outras nações. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele apoio em nosso canal, e ative as notificações, sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.